Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aqui para mais uma semana de aulas, ok? E antes de tudo, né, pensando aqui na semana do dia da aula do pessoal que vai fazer a aula do dia 15 e 16, né, do segundo ano. Então, essa semana vocês vão estar trabalhando com as aulas do tema Europa ainda, ok? E essa aula que nós vamos ter hoje vai falar sobre aspectos populacionais e imigração, e na próxima aula economia da Europa. E essa aula ela é muito grande, o conteúdo da apostila é muito grande, então eu estou desdobrando em duas partes para que vocês possam ter mais tempo para fazer a leitura aí. Recomendo que vocês, né, não esmoreçam aí, porque eu tive contato com uma PG que vocês fizeram e o resultado em geografia foi o pior de todos. Então eu não sei, né, quais foram as razões, né, dessa PG ter sido tão fraca, né? Acho que foi a pior PG da história de vocês, pelo menos em geografia. Ok? Recomendo que vocês vão fazendo as tarefas, né? Não deixa para fazer tudo da última hora. E aí quando acabar a apostila, vocês tiram as fotos aí ou façam um documento de Word, né, com as respostas, né? Não se esqueçam de baixar a resolução para que vocês possam mandar as fotos numa mensagem só. Não me mandem 300 e-mails com 300 aulas, ok? É mais ou menos isso o recado que eu tenho para vocês, tá certo? Nossa aula hoje, né, ele vai abordar aspectos humanos dentro da Europa. Então nós vamos trabalhar com o perfil da população europeia e também vamos abordar a questão imigratória, né? A questão imigratória, uma questão muito polêmica, muito controversa, que vai respingar, né, em outros setores da Europa, principalmente no setor político, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula. Em geral, né, a gente diz que o continente europeu, em matéria de população econômica, e população e economia, é um continente desigualmente desenvolvido e também plural, certo? Então significa o quê? É um continente desenvolvido? É, mas a gente não pode entender que esse desenvolvimento ele se dá de forma homogênea. Os aspectos qualitativos, alguns países vão ser muito superiores aos outros, né? Se você colocar uma Suécia e uma Grécia, existe um fosso gigantesco entre um país e o outro. Se você colocar uma Alemanha e uma Grécia, né, uma Albânia, a mesma coisa, ok? Então, no geral, são países, né, desenvolvidos, com alguns com, né, alguma desigualdade social bastante grande. Então, principalmente aonde? No sul da Europa e no que se entende aí por leste europeu. Esse conceito de leste europeu, às vezes ele traz algumas ambiguidades, certo? Por quê? Ficou-se muito comum falar leste europeu pensando no século XX nos países depois da Cortina de Ferro, né? Então, todos os países que eram satélites da União Soviética recebem esse aspecto, essa denominação, os países do leste europeu. Apesar também de que países do sul da Europa, da Península Balcânica, também são chamados de leste europeu. Então, quando você vai ver, eles não representam tanto assim um leste, certo? Eles estão numa posição meio sudeste da Europa, né? Tendo em consideração a Europa toda, tá certo? Então, às vezes esse conceito de leste europeu ele vai remeter mais a aspectos culturais
do que propriamente para pontos cardeais, tá certo? Ou pontos de localização precisa. É mais ou menos como acontece aqui com o Oeste Paulista, ou chamado meio-oeste dos Estados Unidos, tá certo? O que mais? Importante para a gente fazer uma introdução. Nós vamos ver, né, que a Europa é um continente muito plural no aspecto étnico, no aspecto assim, sociocultural. Então isso às vezes vai trazer muitas barreiras, muitos muros para que exista um diálogo maior, uma convivência maior entre os grupos humanos, certo? Então isso gera fragmentação política, principalmente quando entra essa questão da imigração, que é bastante controversa dentro do continente europeu. A respeito de demografia, né, a Europa é um dos continentes mais populosos. Então a Europa é um pequeno continente, né, só que você vai ter uma ocupação, uma densidade bastante alta, certo? Então, em geral, né, nós vamos perceber que os lugares mais densos, né, pensando em matéria de população, são os lugares que vão oferecer melhores condições de vida e mais oportunidades econômicas. Então, obviamente, os países mais ricos, né, com mais emprego, vão ter maior densidade populacional. Os países que, né, não apresentam um crescimento muito grande, não têm uma economia muito pujante, vão ser países com a menor densidade. O campo europeu está esvaziado, certo? Poucas pessoas vivem no campo. Então, em geral, é um campo com baixa densidade. No que diz respeito ao perfil da população europeia, a gente pode dizer que, no geral, é uma população que está envelhecida, com baixo crescimento vegetativo e com a população diminuindo. Então, a Europa, em alguns países, já, né, quando você faz comparação de ano após ano, percebe-se que em alguns países a população está caindo e não aumentando. Então, seria o que? É reflexo, né, de uma população que tem um super planejamento familiar. Nunca podemos nos esquecer que a mulher na Europa, ela está inserida no mercado de trabalho, ela está inserida na sociedade, então ela, na maior parte das vezes, vai priorizar a sua carreira, né, a sua vida, o seu projeto de vida. E isso reflete, né, nesse envelhecimento da população e, né, no baixo crescimento vegetativo. Eis aqui a população, né, a densidade populacional da Europa. Então é mais ou menos, né, quando você pega o centro-sul da Inglaterra, passando pelos países do Reno, né, do Rio Reno, Holanda, Bélgica, Alemanha, até chegar o norte da Itália. Então seria o principal eixo econômico da Europa. Então é aonde vai ter também a maior densidade populacional. Essa imagem mostra para a gente, né, uma projeção de envelhecimento e diminuição da população. Então, os países que estão em vermelho, né, são países que vão diminuir a sua população até 2050, caso nada seja feito. Caso nenhuma política de incentivo à natalidade seja feita, né? Então percebam que todos os países do chamado leste europeu, com poucas exceções, como a Hungria, né? Aqui seria a Áustria, não a Hungria, né? Com poucas exceções, né, vão ser países que vão diminuir muito. Vejam os países bálticos, eles podem perder até 2050 1/3 da sua população. É muita coisa, certo? Então, né, é preciso que
o governo se mexa para fazer alguma coisa. Então, a questão que eu sempre faço, né, quando eu estou em sala de aula seria essa, né? Quais são as implicações dessa tendência ou situação? E a resposta ela tem que orbitar em torno disso aqui. Primeiro ponto importante: problemas de reposição da população. Então, é importante que, né, os demógrafos dizem para a gente que, na média, uma mulher ela teria que ter 2 filhos, que é para repor, né, de certa forma, ela e o seu marido. Então, assim, há uma estabilidade da sociedade, há uma estabilidade do número daquele país, pensando numa projeção futura, ok? Por que eu digo isso, né? Se começa a ter menos pessoas, né? Então, esse menor número de pessoas vai respingar em todos os setores da vida, na escola, na economia, né, no trabalho, no consumo. Então, nós vamos ter problemas econômicos no futuro, certo? Então, quem vai trabalhar? Quando eu me aposentar, quem vai ocupar meu espaço? Quando vocês, alunos, saírem da escola, quem vai ocupar o espaço de vocês para que se mantenha essa dinâmica do colégio? Tá entendendo? Quando eu me aposentar, quem que vai trabalhar para pagar a minha aposentadoria segundo essa dinâmica previdenciária que nós temos? Tá certo? Então, pode faltar trabalhadores para a economia. Então, esse conceito, esse tópico aqui, né? Ele tem de estar junto deste. Então, vamos arrumar, certo? Problema. Então, aqui, agora sim. Né? Então, o segundo tópico importante, que eu já abordei, a questão previdenciária. No Brasil, eu não sei como funciona no caso europeu a previdência. Imagino que existe uma previdência pública. No caso do Brasil, existe uma situação em que aqueles que trabalham estão, de certa forma, pagando a previdência de quem já trabalhou, certo? Então, no caso brasileiro, disse que ela tem um rombo, né? Isso é polêmico também, não vou entrar aqui em debate. Só que se você tem menos pessoas trabalhando, como que você vai conseguir pagar aqueles aposentados, certo? Então é necessário que exista, né, mais e mais pessoas trabalhando para poder fazer com que os benefícios sejam pagos. Outra coisa importante: quanto mais velha uma sociedade, mais os governos vão ter que investir em saúde, em remédios, farmacêutica, né, em hospitais, leitos, exames, profissionais. Isso é muito fácil de entender. Veja quantas vezes você vai no médico, você que eu digo, o aluno que está aqui assistindo, e veja quantas vezes, né, um avô seu vai ao médico, ao hospital, um bisavô vai ao médico, ao hospital, ou um pai ou uma mãe. Certo? Você vai perceber que, né, a probabilidade dele ir é muito maior. Então, se uma população é mais velha, logo reflete também na maior necessidade de investimento em saúde. Ok? Então, a Europa está, em geral, encolhendo. Ok? Salvo algumas exceções. Então, voltando para esse mapinha, a França, por exemplo, né? A França e a Suécia, elas já fizeram algumas campanhas, a Dinamarca está fazendo também, mas ainda não tem resultado dessa campanha de incentivo de natalidade. Então, o que incentivo seria esse? O governo literalmente paga um benefício para as mulheres que, né, resolvem ter filho. Então, elas estão recebendo para terem filho, certo? Porque é uma situação problemática, porque tem que enfrentar esse problema, porque vai ter essa necessidade de ou incentivar a natalidade, né, ou abrir para a imigração, certo?
Então é uma sinuca de bico. Nós sabemos que os europeus, em geral, têm aí, apesar de um histórico de imigração, né, de europeus saírem do continente para a América, para a Oceania, para a Ásia, para a África, né, os europeus atualmente eles têm uma ressalva muito grande com respeito à imigração, certo? Então é um tema muito polêmico, porque às vezes você vai colocar pessoas com aspectos culturais, comportamentais muito distintos para viver junto. Então tem europeus mais liberais, né, que aceitam com mais facilidade, né, o diferente, e tem europeus, principalmente esses grupos mais reacionários, que não vão pensar assim não. Vão ver a imigração como um problema, vão ver a imigração trazendo pessoas que vão concorrer com autóctones, né? Autóctones seriam aquelas pessoas nativas do lugar, ok? Então, caminhando na nossa aula, a questão da imigração na Europa, né? Então, ela vai se dar de forma intracontinental ou intercontinental. O que significa intracontinental? Então, vou pegar um caso que eu conheço um pouco bem, né? Por conta de me envolver, por conta de estudar, por ter uma herança. A Itália. Historicamente, a Itália, né, foi um país de emigrantes, né? Pensando o século XIX, o século XX, muitos italianos saíram do país para a América, para a Oceania, na Austrália, certo? Então existe um histórico de emigração para fora do continente, e dentro do século XX existe um histórico de emigração de italianos para a França, para a Alemanha, para a Áustria, certo? Então a Itália, que vê com tão maus olhos a imigração, né, colabora historicamente e atualmente, né, com emigrantes para o continente e fora do continente, pensando a história, certo? Então existe migração italiana intracontinental, principalmente França e Alemanha. E existe a mais polêmica das imigrações, que é a intercontinental. Então vamos pegar alguns casos, né, mais específicos aí. Algumas nações, né, foram nações imperiais, como a França, como a Inglaterra, como a Bélgica, né? Então essas nações imperiais, como uma medida de reparo, eles fornecem para os seus ex-habitantes coloniais a possibilidade de ingresso no país e de vida, ok? De extensão de cidadania, de reconhecimento como um nacional, certo? Então, por que isso? Muito por conta de que a economia, né, as empresas, elas necessitam de mão de obra barata. Às vezes, nem sempre uma pessoa autóctone vai querer fazer um trabalho braçal, um trabalho sujo, um trabalho daqueles que não necessita conhecimento acadêmico e técnico, certo? Porque o autóctone não quer, ele está preocupado com outros empregos. Agora, né, a gente tem visto que o desemprego em certos países da Europa é tão grande que os autóctones até topam trabalhar nesses empregos mais, né, sujos e braçais, que demandam uma menor capacidade intelectual, ok? Então essa imigração, ela trouxe para dentro da Europa, ela trouxe para dentro da França, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra, né? A Alemanha não teve lá muitas colônias, mas ela se abriu, como nós vamos ver na próxima aula, para os turcos, para poder reconstruir o país, né? Para ser mão de obra braçal para reconstruir o país, ok? Então, essa questão da imigração, ela tomou um rumo muito polêmico por conta dos acontecimentos envolvendo o Estado Islâmico, né? Então, o Estado Islâmico foi um fenômeno que chamou muita atenção pela sua
pela radicalidade, pela sua crueldade, tanto na Ásia como na Europa, né? Na França, em 2015, tivemos aí uma série de atentados terroristas, né, que marcaram profundamente a história daquele país. Então, muitos conflitos que têm acontecido na África e principalmente na Ásia têm gerado imigrantes, certo? Como o conflito da Síria. E esses sírios, né, têm batido as portas da Europa buscando uma vida melhor. Então, quando a gente vai envolver nessa discussão, nós temos que levar em conta algumas coisas, como as leis internacionais que prevêem, né, o asilo político para refugiados políticos. Então, quando um sírio fugindo do Estado Islâmico bate às portas da Europa e ele diz: olha, se eu permanecer dentro do meu país, eu corro risco de vida. A minha família corre risco de vida. Então, todos os países quase do mundo assinaram acordos, né, como a Convenção de Dublin e Genebra, para a recepção de refugiados políticos. E a União Europeia, os países da Europa assinaram esses acordos. Então, quando eles se negam a aceitar esses refugiados políticos, eles estão quebrando um acordo, tá? Então é muito polêmico, né? É uma discussão extremamente complexa e polêmica a que nós, né, estamos aqui nos enveredando. Então vejamos algumas imagens que mostram isso. De 2015 a 2017, o fluxo de imigrantes para a Europa foi gigantesco, principalmente, né, como eu disse, por conta da ação do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, certo? Né, não sei se vocês se recordam, mas um menininho morreu e os fotógrafos conseguiram captar a imagem do menino morto na beira da praia. Então ela mostrou o drama desses refugiados sírios. Aqui outra charge que mostra o que? Um africano tentando entrar, né, principalmente no sul da Itália, na Sicília, então, na ilha de Lampedusa. Então o governo italiano, agora não, mas o governo italiano do ano passado, do ano retrasado, foi um governo que fechou literalmente as portas para esse tipo de imigração. Então os acidentes são muito grandes, né, muitas pessoas acabam morrendo. Então aqui um exemplo disso, né, a Itália chutando um barco de imigrantes. Essa imagem mostrando para a gente o Mediterrâneo como um cemitério de imigrantes, né, a indiferença, e essa expressão on s'en fout significa que se dane. E aqui nós vamos começar a explorar uma temática política, né? Essa imagem é de um partido nacionalista suíço, né? As ovelhinhas brancas chutando as ovelhinhas negras. Então, dentro da Suíça aconteceu uma grande política de impedimento, né, tanto de imigração como de alteração do espaço público, né? Por exemplo, algumas mesquitas foram construídas, então os suíços reagiram estabelecendo que não, né, será proibido a alteração do espaço público suíço, cultural público, né? Por conta dessas novas religiões, novos prédios com mesquitas, né? Aquelas torres. Aqui mais algumas imagens, né? Europa e África, porque o nível dos oceanos está subindo, tamanho ou número de mortos. Então algumas charges que sempre vão representar uma opinião, né, a respeito desse tema. A Itália em 2018, e aí mais um cartoon, né? Não é para resgatar imigrantes, então se negando abertamente a isso. Essa imagem foi um cartoon do Latuf, né, de 2016, que é um brasileiro descendente de árabes, e aí ele está falando
da construção que os britânicos pressionaram a França para construir um muro em Calais, né, que seria a última cidade a chegar antes do Canal da Mancha. Então tem muitos, né, imigrantes tentando atravessar o Canal da Mancha, embarcações, né, para chegar até a Inglaterra. Então representam muitos muros. Então, né, a política de muros ela vem crescendo atualmente. Muro que divide Israel da Palestina, muro que divide os Estados Unidos do México, e aí, né, o velho muro de Berlim, falando tanto para americanos como para israelenses, né, seus hipócritas, né, porque eles chamavam o muro de Berlim de muro da vergonha. Então é uma posição, né, bastante incoerente com o passado, né, de denúncia, né, do muro da vergonha como sendo o muro de Berlim que separava as duas cidades. Então, né, isso é interessante de vocês também levarem em conta e tentarem entender. Julho de 2019, barco que levava imigrantes naufraga na Líbia e deixa 116 desaparecidos. Então, a reação, né, da Europa ou de alguns partidos, né, considerados de extrema direita, né, foi literalmente fechar as portas para essa imigração. E aqui, né, algumas figuras desse movimento de extrema direita: Viktor Orbán, da Hungria, primeiro-ministro húngaro; Matteo Salvini, né, foi ministro do interior da Itália, agora saiu, ele é do partido Liga Norte. E aqui, acho que é Nigel Farage, que é do UKIP, que é um partido nacionalista britânico responsável pelo Brexit. Ok? Então, o que colaborou para que esses, né, políticos chegassem ao poder ou se mantessem no poder? Então, por conta da imigração. É importante destacar que em 2015 uma grande leva de imigrantes foram, né, oriundos da Ásia, foram colocados em vários países da União Europeia. Só a Alemanha aceitou 1 milhão de imigrantes. Então, do dia para a noite, a população da Alemanha subiu 1 milhão de pessoas porque ela, né, aceitou e acomodou, né, esses imigrantes. Que mais, né? E aí você vai ter a reação da população, né? Vai ter a Alemanha fazendo pressão para que todos os países da União Europeia aceitem esses imigrantes, né? Então isso vai gerar uma reação da população. Outras coisas que aconteceram, né? Atentados terroristas, principalmente, né, atentados terroristas de pessoas envolvidas com o Estado Islâmico. Né, não devemos esquecer, né, que por mais que existam atentados hoje, eles são reflexo, né, de uma histórica ocupação ou influência europeia na África e na Ásia. Não vamos sempre ter aquele comportamento de imaginar que o europeu é o mocinho e que o asiático e o africano são bandidos, certo? A gente tem que entender que essas ações, né, não se justifica, é óbvio, mas essas ações são reflexos, né, é reflexo de atos cometidos num passado próximo ou num passado um pouco mais distante, ok? Outra coisa interessante, esses atentados, por mais que os europeus tenham, né, grande tecnologia e inteligência, né, é impossível você monitorar os chamados lobos solitários. Então, esses terroristas, eles funcionam, né, a partir de uma ideia de nuvem, né? Então, seria uma coisa que os valores que estão aí dentro de uma nuvem, né, como se fossem os arquivos que a gente coloca no computador, aquela pessoa pega e comete o atentado. Então, não é o Estado Islâmico não representa uma organização, né, vertical
ou extremamente organizada. Não, ela é disseminada, ela é pulverizada, certo? Então, isso dificulta a ação de reação dos governos europeus. Então, né, imagens do terror na França, né, a França foi muito atingida no ano de 2015, 2016, né, a Inglaterra, também a Alemanha. Então, o que nós temos que entender disso, né? O que nós podemos explorar disso? Quais as razões, né, desse terrorismo? E há uma coisa que eu não mencionei e é importante para a gente entender: muitos dos atentados terroristas foram cometidos não por imigrantes, mas por pessoas que nasceram dentro desses países, né? Então pode ser que existam, né, vínculos com imigrantes históricos, né, a segunda ou terceira geração. Então pode ser que um daqueles terroristas tenha nascido na França, estudado na França, certo? Então ele não veio do Oriente Médio para, né, cometer atentado terrorista na Europa. Então a gente tem que tentar entender o que levou essa pessoa, né, a cometer esse crime. E aí, que seria, né, a exclusão social, a discriminação, certo? Então passa por entender a exclusão social que essas pessoas sofrem dentro da Europa, dentro dos países europeus, né? Essas pessoas, mesmo que elas tenham nascido francesas, belgas, né, elas não conseguem, né, ter inclusão social. Elas não conseguem ter emprego porque elas são discriminadas pela cor da pele, elas são discriminadas pelo nome, certo? Então, essas pessoas que se sentem discriminadas, né, foram voluntários, né, do Estado Islâmico, né, foram voluntários para cometer esses atentados terroristas, certo? Eles são marginais no sentido denotativo, né? Não marginal de delinquente, mas marginal porque não se consegue, né, inserção social, certo? Não conseguem ascender socialmente dentro, principalmente de França, Bélgica, Holanda, ok? E aí eles acabam se envolvendo, aderindo a esse tipo de coisa, né, de comportamento mais radical e sendo voluntário nesse terrorismo. Que mais? As implicações desses acontecimentos, né? Então, isso fez com que aumentasse dentro da Europa uma xenofobia, né? Uma aversão aos estrangeiros. E, né, essa narrativa, esse discurso de ódio aos muçulmanos aumentasse e fosse, né, de certa forma utilizada pelos partidos de extrema direita. Então, para chegar ao poder, os partidos de extrema direita têm, né, utilizado essa campanha de medo, essa campanha de difamação principalmente dos muçulmanos, certo? E se colocado, né, como uma reação frente à entrada desses imigrantes. Mas, novamente, chamando a atenção para o que? Pensando nos atentados terroristas de 2015 e 2016, a maioria foi cometido por pessoas que nasceram na Europa, filhos ou netos de imigrantes históricos, né, vindos aí da Tunísia, vindos do Oriente Médio, vindos da Argélia, vindos, né, da Síria, do Iraque, do Líbano, tá certo? Então, né, isso tem sido alimentado, esse discurso de ódio, essa xenofobia, por esses partidos de extrema direita. E essa imagem até foi utilizada numa revista polonesa, né? Uma loira que representa uma branca europeia com um vestido azul,
né, que representa a bandeira da União Europeia, e uma mão escura, né, uma pele mais escura, típica de uma pessoa do Oriente Médio, né, violentando, né, a Europa. Então, fechando a nossa aula, né, uma síntese que eu faço para vocês aqui, né? Nessa sociedade capitalista contemporânea europeia, atravessada por profundas transformações e pelas formações predatórias, o medo difuso e a insegurança alimentam as diversas manifestações políticas xenofóbicas e racistas. Então, alimenta-se esse discurso que os imigrantes roubam o trabalho dos cidadãos autóctones, que os imigrantes não querem se integrar na cultura local, né? Eles têm a sua religião, eles têm a sua vestimenta, eles têm os seus costumes, que os imigrantes vão degradar, né, bairros e ruas, que eles vão rapinar serviços públicos, vão dificultar o acesso dos locais aos serviços públicos e que os imigrantes inviabilizam, né, as políticas de Estado social, que são aquelas que trazem mais educação, que trazem mais acesso à saúde, aos transportes, certo? Então, nós temos aqui, né, numa análise mais imparcial e mais séria, né, tentar desmistificar algumas dessas imagens, principalmente a questão do trabalho, ok? Porque a gente sabe que pensando em trabalho, né, sempre esses trabalhos, né, o que vão para os imigrantes são trabalhos braçais, trabalhos que não demandam, né, uma formação técnica e acadêmica. Tá certo? Então essa aula nossa se estendeu um pouco, mas, né, é importante analisar isso bem. Valeu, abração, até mais e até a próxima.